Salmo de número 26. Estamos numa sequência de exposição dos Salmos, hoje Salmo de número 26. Convido você a abrir a sua Bíblia, a mantê-la aberta, a observar o texto, de modo que o texto fale ao seu coração, em nome de Jesus. Salmo 26. Vamos ler todos juntos. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com alta voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo o Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, andarei na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Salmo de Davi. Queridos irmãos, nós estamos vivenciando um período em que o culto muitas vezes é confundido com um evento, é confundido com uma situação para trazer diversão, trazer entretenimento às pessoas que participam desta hora. Nós estamos vivendo esse tempo onde o culto muitas vezes é banalizado, ou quem sabe, quando muito, para trazer uma sensação de um suposto poder sobre Deus da parte do adorador, uma espécie de manipulação de Deus através da adoração. Muitas pessoas entendem que cultuando a Deus conseguem mover o Senhor, cultuando a Deus conseguem demovê-lo para a realização dos seus próprios intentos. Queridos irmãos, o culto e a adoração ao Senhor é um tempo de quebrantamento profundo do coração do homem, inclinando-se, ajoelhando-se, prostrando-se diante do Senhor. Eu quero voltar com você no contexto desse salmo. Nesse salmo nós temos um clamor pela vindicação contra uma acusação injusta. Parece que o poeta tinha recebido alguma acusação e ele convida, ele chama, ele conclama, ele suplica ao Senhor para que Deus seja o seu juiz. Faze-me justiça, Senhor. O poeta sacro, ele primeiramente declara-se inocente dessas acusações. Se você der uma olhada rápida, dos versos 4 ao 7, ele diz que não tem se comportado na companhia dos pecadores, ele não tem se assentado ali, ele não tem se envolvido ali. Se você olhar para os versículos 6 e 7, especialmente, ele vai dizer que adora o Senhor, ele serve o Senhor, ele quer estar na presença do Senhor ao redor do seu altar. Quando você olha lá para o versículo 12, o homem libertado aqui pela graça do Senhor, ele faz um voto, ele promete ao Senhor que vai continuar na casa de Deus glorificando o Senhor. Alan Ross, um comentarista, ele vai dizer que o Salmo 26 é uma forte interpretação, uma forte afirmação de integridade. O Salmo 26 é uma forte afirmação de integridade, revelando-se uma oração reconhecida por Deus. Sobre essa base, então o poeta ora, e com a confiança de que o Senhor lhe pouparia a sorte com os demais pecadores, ou com a desgraça que atingiria os pecadores. O Salmo carrega, meus irmãos, aqui o título Salmo de Davi, como outros anteriores que nós já compartilhamos com você. A intenção do salmista aqui é justamente apresentar um salmo de adoração ao Senhor. E talvez, mesmo que não tenha sido Davi que tenha composto o salmo, porque os editores do Saltério, quem sabe lá na época do cativeiro babilônico, é que reorganizaram o livro dos salmos e colocaram os títulos devidos.
Pode ser que nem tenha sido Davi mesmo o seu autor, embora a tradição cristã concorde que assim o seja, mas o importante é que Davi busca aqui essa declaração de identificação com o Senhor, de buscar o Senhor e de reconhecê-lo como seu juiz. Cerca da metade dos salmos, dos 150 salmos que temos no Saltério, é atribuída a Davi, o mavioso salmista de Israel. Este é mais um salmo de Davi. Nesse texto, meus irmãos, eu quero compartilhar com você, então, nesta oportunidade, o nosso tema de hoje: o eleito apela ao Senhor como juiz e professa sua fé em pura devoção. O eleito apela ao Senhor como juiz e professa sua fé em pura devoção. A primeira proposição que eu apresento aqui, irmãos, é que o eleito confia em Deus como seu juiz. Aquele que foi separado, escolhido, chamado por Deus para a fé em Cristo Jesus, ele sabe que Deus é o tremendo juiz sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Ele é o grande rei do universo, ele reina, como lemos lá no Salmo 93, e ele é o juiz de todos, de vivos e de mortos, mas o eleito confia que Deus é o seu juiz em particular. Nós não encontramos aqui na leitura do Salmo um momento apropriado na biografia de Davi, onde quem sabe nós poderíamos alocar esta poesia, embora alguns comentaristas procurem ajustá-la lá na época ainda da perseguição de Saul contra o jovem guerreiro Davi. O Salmo se encaixa, meus irmãos, bem no esquema do juízo de apelação, seja real e objetivo, seja uma expressão simbólica de uma experiência espiritual, mas é uma apelação para um juiz. É pedido que o juiz atenda a sua causa, que o juiz socorra e julgue a sua situação. Alguns também veem nesse salmo um homem que pode ter sido acusado falsamente, e nesse caso então ele apela não para um tribunal humano, mas ele apela para o tribunal de Deus no seu templo. Nós olhamos aqui então, o salmista parece estar na presença do Senhor, parece estar, quem sabe, nos arrebaldes do templo ou do tabernáculo, e ele clama ao Senhor, insistindo para que o Senhor fosse o seu juiz, e ele diz que gostaria de estar em volta do altar servindo ao Senhor. Ele gostaria de estar, como diz o versículo 12, nas congregações, nas reuniões da Assembleia, servindo ao Senhor. Robinson, também um comentarista bíblico, ele vê aqui no Salmo 26 a forma de um juramento de purificação, no qual alguém acusado de mau procedimento, ele faz um juramento formal de inocência. Ele atesta perante o juiz que ele é de fato inocente. E nós vamos perceber Davi fazendo exatamente isso diante do Senhor. Davi apela logo de entrada em sua peça poética, este Salmo 26, para que Yahvé, o Senhor, seja o seu juiz. Olhe mais uma vez o versículo 1, na primeira frase, que diz: faze-me justiça, Senhor, faze-me justiça, porque eu tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Quando você olha para a terceira frase deste verso, ele aponta para a plena confiança que Davi deposita em Yahvé como seu juiz. Olha a terceira frase: eu confio no Senhor sem vacilar. Tu és o meu juiz. Eu sei que o Senhor é justo, é o justo juiz. O salmista, meus irmãos, ele se expõe aqui para ser sondado e observado pelo juiz em sua conduta manifestada em atos externos que qualquer observador poderia constatar e avaliar. Ele vai dizer para que o Senhor pudesse sondá-lo, observá-lo e perceber a sua prática de vida. Saber que qualquer pessoa poderia observar e vê-lo assim. Resta, quem sabe, uma zona escondida no nosso coração e assim também no coração do salmista, e as suas intenções, corações e rins ou pensamentos deveriam ser também sondados pelo Senhor. Por isso o salmista vai dizer aí no versículo 2: sonda-me o coração e os pensamentos. Em algumas versões você vai encontrar: sonda-me o coração e os meus rins. Para o judeu, o coração é o centro da vida.
mas na poesia e no falar do hebraico também, os rins é a parte mais interior do indivíduo, é aquela parte onde nós não temos um acesso tão simples e fácil. Ou os rins, na leitura do hebraísmo, também indica a profundeza do nosso ser. Por isso, na versão atualizada, você tem aqui a tradução: prova-me o coração e os pensamentos, as partes mais recônditas que ninguém pode sondar, Deus pode chegar ali. Então, o homem não consegue conhecer e dominar totalmente o seu ser, não consegue discernir totalmente aquilo que realmente ele é. Os seus desígnios, os seus sentimentos mais profundos, muitas vezes lhe são distantes, mas Deus pode sondar, Deus pode olhar para o seu coração. Diz o profeta Amós que Deus é aquele que faz com que o nosso intelecto, a nossa mente, compreenda ou transforme em palavras os nossos sentimentos mais profundos. O salmista vai dizer lá no Salmo 139 que a palavra muitas vezes nem mesmo nos chegou à língua, é apenas um impulso elétrico ainda correndo o nosso sistema nervoso para transformá-la em palavras, mas ainda nesse estágio embrionário, Deus já sabe o que vamos dizer, o que de fato sai do nosso coração. Então, quando o salmista diz aqui: sonda-me o coração e os pensamentos, ele está pedindo para que Deus olhe para as suas intenções. Olhe o versículo 2 mais uma vez: examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. E 3 expressões do salmista recorrem aqui à análise do Todo-Poderoso. Olhe ainda no versículo 2: examina-me. É o ato de Deus prescrutar mais profundamente a vida do salmista. Sonda-me, a ideia de Deus observar com particularidade, observar com detalhes o coração daquele homem. E ainda ele vai usar uma outra expressão: prova-me, coloca-me à prova, Senhor, diante da tua palavra. Por essa razão, meus irmãos, esse comparecer de Davi pode ser aqui um ato, quem sabe, apenas mental. Davi poderia estar apenas orando no seu recôndito, no seu lugar de oração, ou quem sabe, como colocamos, nas cercanias do tabernáculo, ele orando e falando com o Senhor, mas algo apenas mental, que ninguém poderia perceber, mas Deus o percebe. Em oração, ele apresenta-se aqui sozinho ao tribunal de Deus, possivelmente ali nas adjacências do tabernáculo, e ao tribunal de Deus na sua própria consciência. Ele se coloca diante do Senhor. Olha o versículo 3, ele vai dizer: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. É algo interior. Só mesmo Deus poderia sondar o coração do poeta. Somente Deus pode sondar também o seu e o meu coração e saber se temos tido de fato integridade, inteireza de coração para com o Senhor. Davi convoca, meus irmãos, aqui mentalmente um grupo anônimo, quem sabe um grupo típico de malfeitores que também podem ser submetidos perante o Senhor. Olha o versículo 4, quando ele vai apresentar diante do Senhor uma súcia de malfeitores, homens falsos, dissimuladores. Davi apresenta esses tais dizendo: Senhor, há pessoas assim, mas eu tenho me desviado desse caminhar. Meus irmãos, assim o eleito como Davi, ele pode confiar em Deus como seu juiz, na certeza de que aquilo que lhe escapa ao conhecimento, o Deus onisciente, o Deus todo-poderoso, sonda todas as coisas e sabe detalhadamente do nosso interior. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie nesse juiz, coloque-se diante dele. Alguma coisa te perturba, inquietações sociais estão atrapalhando o seu bem viver, situações de opressão, de perseguição, de calúnias têm vindo muitas vezes contra você. Apele para o juiz que é Deus, apele para o Senhor, o Todo-Poderoso. O eleito pode, como Davi, confiar plenamente em Deus como o seu juiz, na certeza de que Ele é o onipotente, o onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, sonda e prova o mais profundo do nosso coração. Segunda proposição que eu quero trazer a você nesta noite, irmãos, é que o eleito apresenta a Deus os seus opositores, mesmo que apenas mentalmente,
mesmo que opositores apenas de ordem espiritual, ou quem sabe ideológica, plantados numa oposição ao cristão nessa sociedade corrompida e perdida. E nós, como Davi, apresentamos também diante do Senhor aqueles que são nossos inimigos, aqueles que se opõem à nossa fé, opõem aos valores que o Senhor Jesus nos deu. Davi apresenta seu Senhor então e pede que Deus o julgue, e ele coloca-se como íntegro. Certamente você pode dizer, Davi era um pecador. Sim, Davi era um pecador, mas era um pecador que se esforçava para andar na palavra de Deus. Era um pecador que se esforçava para corrigir os seus erros. Ele errava sim, mas ele voltava constantemente. São muitos os salmos de Davi na Bíblia, como dissemos, quase a metade do saltério, e em muitos deles, Davi coloca-se diante de Deus pedindo perdão e graça, pedindo socorro e ajuda para o seu caminhar perante o Senhor. Então, apesar de se ter consciência dos seus pecados, é certo que ele também sabia que muitos dos seus pecados escapavam até do seu conhecimento, da sua habilidade de perceber, não tinha consciência de tudo que ele fazia de errado, e você pode recorrer comigo lá no Salmo 19, por exemplo, verso 13, quando ele vai dizer, Senhor, até das faltas que me são ocultas, livra-me daquelas faltas que eu não conheço. Assim, Davi era um homem que confessava ao Senhor os seus pecados. Se você vai comigo lá para o texto de Provérbios, capítulo 20, você pode fazer isso. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz assim, o espírito humano é a lâmpada do Senhor que sonda o íntimo das suas entranhas. Ou seja, o espírito humano consegue conhecer o mais íntimo do ser humano. O apóstolo Paulo, usando esse mesmo conceito, ele vai dizer que ninguém conhece realmente o espírito do homem, ou ninguém conhece realmente o homem, o indivíduo, senão o espírito que nele habita, o espírito humano que ele possui. Mas mesmo o nosso espírito escapa à compreensão e ao entendimento racional de tudo aquilo que realmente somos, pensamos ou sentimos. Mas Davi sabia que o espírito humano é essa lâmpada de Deus que nos sonda e que nos traz ao conhecimento o que somos. Mas Davi também vai dizer que o salmista também vai dizer que nós devemos ter cautela. Outros provérbios nos chamam a atenção para esse fato. Volte ainda em Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Olha aí. Provérbios 16, versículo 2 diz assim, a alguém parece limpa a sua conduta, mas é o Senhor que pesa as consciências. Então o homem pode achar que está correto, o homem pode achar que está indo num bom caminhar, num bom proceder, mas Deus conhece mais a fundo. Deus sabe exatamente o peso dos nossos sentimentos, o peso dos nossos desígnios, das inclinações mais secretas do nosso coração, mesmo que nós estejamos iludidos, Ele sabe exatamente o teor da nossa inclinação. Se você olhar ainda o texto do 21:2, ainda em Provérbios 21:2, diz assim, ao homem parece sempre reto o seu caminho, mas é Deus que pesa os seus corações. Uma similaridade com o que lemos ali em Provérbios 16, o homem pode achar que está no caminho certo, mas Deus conhece o mais profundo da sua alma. O homem que medita, meus irmãos, na palavra de Deus, ele sabe que se lhe ocultam movimentos internos, ele sabe que escapa dele sentimentos, expressões do seu interior, que muitas vezes são pecaminosos e que ele não conhece. Eu volto então com você à expressão do salmista, lá no Salmo 19, quando ele diz no versículo 13, até das que me são ocultas, perdoa-me, Senhor, absolve-me até daquelas transgressões que estão mais no meu íntimo, que estão mais no profundo do meu ser e que eu não tenho esse discernimento. A partir desse padrão de juízo, meus irmãos, é que o salmista observa exatamente então o perfil dos malvados, o perfil dos pecadores. Os crimes concretos denunciados aqui são graves e Davi os aponta, sem dúvida, são merecedores de ação de Deus
punitiva ou disciplinar sobre tais pecados, e seja no singular, provocados por um indivíduo, ou seja, na coletividade, vividos na sociedade. O salmista aponta aqui os erros dos pecadores. Olhe comigo o versículo 4, a primeira expressão no versículo 4, não me tenho assentado com homens falsos. Então Davi aponta que no meio da sociedade humana, ali no meio da sua sociedade em Jerusalém, havia homens de falsidade. No mesmo versículo 4, a segunda linha, diz que com os dissimuladores eu não me associo. Davi então vai informar que no meio da sua geração, naquela sociedade de Jerusalém, havia ali pessoas que eram dissimuladores, pessoas que viviam uma espécie de segunda forma de ser, para confundir ou para tirar proveito de uns e outros, enganando com dissimulações. Olha ainda no versículo 5, ele vai dizer, eles são malfeitores, eu aborreço a súcia, o grupo, a corja desses malfeitores. Então os pecadores ali aos olhos de Davi eram malfeitores. Olha ainda no versículo 5, eles são ímpios, por isso eu não me assento com os ímpios. Olha no versículo 9, vai lá comigo, no versículo 9, a primeira linha, não colhas a minha alma com a dos pecadores. Então Davi aponta também dizendo que aquela sociedade nos seus dias, os seus inimigos, sejam eles pessoais ou ideológicos, eles eram pecadores, no sentido de serem caídos em transgressão perante a vontade de Deus. Versículo 9 ainda, na segunda linha, eles são homens sanguinários. Davi expõe aí. Olha no versículo 10, a primeira linha, nas suas mãos há crimes, há pessoas criminosas no meio desta sociedade. Olha ainda no versículo 10, a segunda linha, eles são corruptos, a sua destra está cheia de subornos. Meus irmãos, essa visão raio-x que Davi apresenta da sua sociedade, de homens que eram transgressores aos olhos do Senhor, não é diferente de uma visão raio-x da nossa sociedade. Nós também estamos cercados de pessoas falsas, cercados de dissimuladores, cercados de malfeitores, cercados de homens ímpios, cercados de pecadores, cercados de homens sanguinários, cercados de homens criminosos, onde a corrupção também lhes assalta a vida e dominam o seu agir. Assim é a nossa sociedade, mas a maneira como Davi apresenta aqui, meus irmãos, o seu perfil espiritual, poderia soar, quem sabe, diante de muitos, como uma confissão de autossuficiência, protestando uma integridade e uma certa inocência diante de Deus, achando que ele era melhor que os outros. Não. Davi aponta para o pecado dos pecadores, mas ele reconhece o seu pecado. Ele aponta para a transgressão dos ímpios, dos dissimuladores, mas ele reconhece que a sua justiça não está nele próprio, mas a sua justiça vem do Senhor. Será que não se auto-justifica de modo demasiado? Quem sabe até perigosamente ele se gloria em detrimento de outras pessoas? Talvez alguns possam olhar para o Salmo e pensar assim: Davi é um pecador e agora arrotando inocência. Davi é um homem que também transgredia e agora dizendo que ele está puro, que ele é íntegro. Meu irmão, minha irmã, você que é um eleito do Senhor, chamado pela graça em Cristo Jesus, você sabe também que você não é perfeito. Você sabe também que os mesmos erros, quem sabe, alocados contra Davi, poderiam ser também alocados contra você, partindo de você mesmo, ou quem sabe partindo de outros que te conhecem. Mas é importante que você não esqueça que aquele que foi alcançado pelo Senhor, ele foi justificado. Ele não se tornou um justo no sentido absoluto do termo, mas ele é alguém que tem as suas injustiças garantidas e pagas pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então é bom nós lembrarmos que o conjunto do Salmo aqui suaviza essa primeira impressão que temos de Davi, quem sabe ele arrotando, ele blasonando, ele se expondo como o perfeito, como o íntegro, enquanto ele era pecador. O todo do Salmo nos livra dessa impressão, onde podemos perceber que o poeta confessa
a sua confiança no Senhor. Olhe de novo o versículo 1. Confio no Senhor sem vacilar. Eu não sou correto, eu não sou perfeito, mas eu confio no Senhor sem vacilar. Contra a sua lealdade, contra a sua fidelidade pessoal, ele pede libertação e pede compaixão de Deus. Esse é o coração do salmista, esse é o coração do eleito. Esse é o seu coração, meu irmão, minha irmã, também, que quem sabe olha para você mesmo, e como cantamos agora há pouco, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, bem nenhum, Senhor, poderás ver. Mas você sabe que Deus olhar para dentro de você e não encontrar bem nenhum em você, pelos seus próprios méritos, Ele vai encontrar bem dentro de você, um bem que foi dado pela morte de Jesus Cristo. A sua justificação, a sua purificação perante Deus, não é algo que você consegue pelos seus próprios feitos, mas é algo dado pela graça em Cristo Jesus. Quero que você olhe comigo o versículo 9. Olha o versículo 9. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Nesse verso 9, você tem aí uma confissão de alguém que merece penalização, mas ele suplica misericórdia ao juiz. Senhor, eu também sou pecador, não colha a minha alma com a dos pecadores, eu também mereço o castigo, mas Senhor, tem misericórdia de mim. É o clamor do salmista. Você pode pensar comigo no versículo 9, quando ele diz isso: não colha a minha alma com a dos pecadores, e nem a minha vida com a dos homens sanguinários. É ele dizendo: Senhor, embora eu seja pecador, eu tenho a justificação do Senhor. Embora eu sendo atingido pelo pecado, eu fui aquele homem também atingido pelo teu perdão, pela tua graça. Olha o versículo 11. No versículo 11 diz assim: quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Percebe, meu irmão? O salmista, ele não está arrotando justiça própria, ele não está trazendo para si o direito de ser justo, de ser reconhecido como tal, mas ele pede misericórdia e compaixão. Volta no versículo 1, porque eu confio no Senhor, é a expressão do salmista. Livra-me e tem compaixão de mim, no versículo 11. Vê-se, meus irmãos, nesse salmo, então, que apenas o poeta fala, não há outras pessoas que falam, que respondem, como nós vemos em outros salmos, mas aqui apenas o poeta fala, e nós percebemos aqui, então, que mesmo não soando outras vozes conjuntas no salmo, a sua prece tem sentido como uma oração pessoal. É Davi que se coloca diante de Deus pessoalmente, dizendo: faze-me justiça, Senhor. Eu preciso do teu juízo sobre a minha vida. Aprendemos, irmãos, então, aqui com o exemplo de Davi, que ao sermos destituídos do auxílio humano, aprendemos a recorrer ao tribunal de Deus e a descansar na sua proteção. O eleito é aquele que aponta os pecados dos transgressores ao Senhor, mas é aquele que também confia não nele mesmo, não na sua integridade pessoal, não na sua capacidade própria, mas ele confia no Senhor. Apesar de ver toda a pecaminosidade que nos rodeia nesses tempos tão perversos no qual vivemos, e você sabe que o pecado também está dentro de você, que você também é falho, e você confessa que você não confia em seus méritos, não confia em você mesmo, mas confia no Senhor. Terceira observação que eu trago aqui, meus irmãos: o eleito apresenta então ao Senhor um culto aceitável. O eleito de Deus, aquele que foi alcançado em Cristo Jesus, ele não tem habilidade própria, não tem capacidade própria, não tem justiça própria, mas ele pode cultuar ao Senhor em um culto aceitável, porque o Espírito de Deus é quem operou o seu coração, o Espírito de Deus é quem transformou a sua vida. Corre comigo lá para Tito, capítulo 3, por favor, olhe lá, Tito, capítulo de número 3, eu quero ler com você versículos de 4 a 7, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, versos 4 a 7, Paulo diz assim: quando, porém,
se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, o eleito é justamente esse, que sabe que é pecador, sabe que é um miserável, sabe que é um transgressor, sabe que não tem justiça própria, sabe que não tem méritos perante Deus, mas ele confia que o Espírito Santo já operou no seu coração, já o lavou, já o regenerou, já o transformou em uma nova criatura. E é o apóstolo Paulo também que vai nos dizer lá no texto de 2 Coríntios, que você bem conhece, capítulo 5, verso 17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Lá no original grego, poderíamos verter para o português: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Esse homem nasceu de novo. Esse eleito, ele foi regenerado, ele foi justificado, ele foi ressuscitado pelo poder da graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Então essa é a confiança que o eleito tem. Não tem justiça própria, não tem merecimentos próprios, mas ele confia no Senhor. Terceira coisa, então, meus irmãos, ele pode apresentar esse culto aceitável ao Senhor, porque justamente ele confia em Deus. O poeta submete aqui a sua conduta ética ao juízo purificador de Deus e menciona também a sua conduta com referência ao culto em seus ritos e em seus lugares sagrados. No todo das Escrituras, nós vamos perceber que cultuar é mais que um ato religioso. Cultuar é mais do que se dirigir a um templo e gastar um tempo ali, quem sabe cantando, louvando, ouvindo a palavra. Isso faz parte do nosso culto, mas o nosso culto a Deus é mais do que esse ato religioso. Adentra-se as raias de um relacionamento pessoal com Deus, de uma amizade pessoal com o Altíssimo, e que se exige coerência ética àquele que se propõe de fato a ser um adorador. Portanto, o adorador, mesmo que ele venha ao culto, mesmo que ele preste um culto público junto com os demais da congregação, ele sabe que o seu culto não se limita a esse tempo religioso, mas o seu culto é a sua vida. Meus irmãos, o nosso culto aqui na igreja, ele só é chancelado, ele só é autenticado, ele só é reconhecido por Deus, se na nossa vida pessoal, se no nosso viver diário, nós de fato confirmarmos aquilo que aqui falamos. Se de fato nós vivenciarmos na prática aquilo que nós proclamamos. Deus vai reclamar com o povo de Isaías, lá no capítulo 1, que ele não estava gostando do povo na sua casa, que ele nem sequer queria que o seu povo fosse lá, já que era para ir à casa, prestar um culto ritual e depois a vida ser perversa. Assim, meu irmão, eu e você também, somos ordenados por Deus a de fato prestarmos um culto em espírito e em verdade ao Senhor. Numa leitura puramente espiritual desse salmo, sem quem sabe olhar os reveses da vida pessoal do autor, mas trazendo para as aplicações pessoais ou espirituais, nós poderemos ver aqui certamente uma purificação de consciência diante de Deus. Ou seja, uma mente purificada pelo Senhor é mais importante que o ato litúrgico. Aliás, o próprio salmista Davi, lá no Salmo 51, esboça exatamente esse teor e essa compreensão. Olhe comigo, Salmo de número 51, lá no finalzinho do Salmo, quando ele diz, no verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o coração compungido e o espírito quebrantado. No versículo 16, o Senhor não se compraz em sacrifícios. Deus não quer apenas o culto cerimonial. Deus não quer apenas o culto ritual. Deus não quer apenas que você venha à sua casa e religiosamente preste um culto ao Senhor.
É importante sim o cristão vir à casa de Deus, mas é tão importante e do mesmo valor o cristão manter uma vida ética, comportamental, ajustada àquilo que propaga em sua fé. Vi agora à tarde um comentário do reverendo Renato Vargens, onde ele vai dizer ali que a igreja não salva ninguém. A igreja é uma instituição que não tem o poder de salvar ninguém, mas o salvo tem prazer em estar na igreja. O salvo ama a casa de Deus. Então, meus irmãos, o ato litúrgico, o culto físico apresentado ao Senhor num templo, ele só tem valor aos olhos de Deus se o nosso culto pessoal, a nossa vivência ética e moral, de fato for também agradável a Deus. O juízo e a purificação é a condição ou um ato prévio para se participar do culto. Você deve ter lembrança que nós falamos já quando vivenciamos a exposição do Salmo 15, igualmente a exposição do Salmo 24, onde ali se apresenta o questionamento: quem, Senhor, subirá ao teu santo monte? Quem, Senhor, poderá estar na tua presença? No Salmo 15, versículo 1, a pergunta é esta: quem, Senhor, habitará no teu santo tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? No versículo 24, versículo 3, desculpe, no capítulo 24, versículo 3, capítulo 24, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem há de permanecer no seu santo lugar? Meus irmãos, nós já falamos sobre isso. Aqui não é uma pergunta de quem vai para o céu, não é uma pergunta de quem vai para a presença de Deus, mas quem pode adorá-lo. E o salmista vai responder, tanto no Salmo 15 quanto no Salmo 24, que aqueles que se propõem a adorar de fato a Deus, eles precisam manter uma conduta ética, moral, equilibrada, conforme os princípios de Deus. Embora no Salmo 26 não haja aqui a pergunta, quem pode estar na tua presença, e nenhuma resposta a essa questão levantada lá nas interrogações do Salmo 15 e do Salmo 24, nem há uma lista de deveres como aparece ali naqueles dois salmos. Reserva-se aqui também o mesmo espírito poético, o mesmo conteúdo trazido naqueles salmos. Deus recebe o seu culto se o seu culto for compatível com aquilo que você proclama na sua vida, ou que você pratica na sua vida. Davi quer oferecer, meus irmãos, aqui um culto aceitável a Deus como seu juiz. Olhe, voltando lá para o Salmo 26, olhe o versículo 6 e 7. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Ou seja, eu estar diante do altar, eu estar na presença do Senhor, eu poder entoar com voz alta os louvores de Deus, eu poder proclamar as maravilhas do Senhor, isso só é possível se eu tiver as minhas mãos lavadas na inocência, ou se eu tiver a minha vida de fato quebrantada e colocada diante do Senhor, reconhecendo que Ele é aquele que me justifica em Cristo Jesus. Davi, meus irmãos, evoca aqui nesse texto duas figuras do tabernáculo que podem, quem sabe, denotar aquele momento solene de adoração ao Senhor. E você percebe isso aqui então, no versículo 6, lavo as mãos na inocência. Você lembra do lavar das mãos na Bíblia? Quem já fez isto? Bom, um primeiro texto que eu quero trazer para você é o texto que está lá em Êxodo capítulo 40, versículo 30 a 32, que diz assim: pôs, no caso Moisés, pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e os seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação e quando se achegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Lavar as mãos, um ato de purificação simbólica que traz para nós o conteúdo do confessar dos pecados ao Senhor.
Quando você vai lá para a última semana de Jesus, na última grande ceia, depois de cear com os discípulos, ele tira a sua túnica, fica apenas com as roupas inferiores, ajusta-se a uma toalha de servo e com uma bacia, ele vai a cada um dos seus apóstolos, lavando-lhes os pés e lavando-lhes as mãos. Ali, o rito era semelhante a este aqui de Êxodo, com Moisés. O lavar as mãos e os pés, a purificação para estar na presença do Senhor. E Pedro vai dizer: Senhor, eu não quero que o Senhor me lave. E Jesus fala: eu preciso te lavar. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você também não tem parte na adoração ao Senhor se você não se lavar. Se você não tiver as suas mãos lavadas no sangue precioso de Jesus, a sua vida confessada perante o Senhor. Quem sabe pode-se aqui reportar então essa necessidade de purificação no lavar das mãos. E você pode olhar, quem sabe, lá no texto de Isaías, capítulo 1, versículo 15, quando Deus, através do profeta, chama o povo também a se purificar. Eles iam ao templo, prestavam os cultos, prestavam os cerimoniais, mas viviam uma vida em desobediência, em confronto com a palavra santa de Deus. Isaías vai questioná-los ali, mas no versículo 15 ele diz: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessem de fazer o mal. Meus irmãos, se nós tivermos uma vida que não agrada ao Senhor no nosso dia a dia, o nosso culto, por melhor que seja, não é suficiente para agradá-lo. O nosso culto público, o nosso culto religioso, ele só é agradável ao Senhor se nós tivermos de fato uma vida compatível com a palavra de Deus. E outra expressão que você tem aqui no Salmo então, é quando ele diz que eu andarei, Senhor, ao redor do seu altar. Essa é uma outra figura que Davi traz aqui da adoração ao Senhor. Quem sabe poderia ser aqui uma alusão aos sacerdotes que estavam ali no tabernáculo, preparando e trabalhando todo o serviço de adoração, sacrificando holocaustos e toda aquela parte cerimonial, mas eles andavam ali no afazer do culto em redor do altar do Senhor. O que Davi está dizendo: Senhor, eu andarei também ao redor do teu altar, eu servirei também na tua casa. Mas de novo, meu irmão, minha irmã, o nosso andar na presença do Senhor precisa ser autenticado pelo nosso andar cotidiano em nossa vida, onde quer que possamos estar, onde quer que possamos ir. A conduta ética é condição para a participação de um culto válido. De novo, a conduta ética é condição para a participação de um culto válido, e pode-se ver tal doutrina repetida em vários e vários textos da Escritura. Isaías, por exemplo, ele vai dizer: não posso suportar iniquidade ao ajuntamento solene. Se você não tem um andar que agrada a Deus no seu trabalho, na sua casa, no seu viver, nas suas realizações sociais, se o seu andar lá fora não agrada a Deus, aqui dentro o seu cultuar também não agradará a Deus. Não posso suportar iniquidade associada a um ajuntamento solene. Amós iria dizer lá no capítulo 5, versículo 15: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Ou seja, sejam íntegros, sejam corretos, para que Deus aceite o seu culto. Meus irmãos, outra coisa, conduta ética e atividade litúrgica, elas se complementam como articulação de um todo. Ou seja, se você não tiver uma conduta ética correta, o seu culto religioso não se completa. Conduta ética e ao mesmo tempo adoração cultica, aí sim se completa numa totalidade. Articula um todo que agrada ao Senhor. Os verbos antitéticos que você tem aqui no texto, pode olhar para mim mais uma vez. Versículo de número 5, olha aí. Os verbos são antitéticos um ao outro. Eu aborreço ou eu detesto, e olha no versículo 8, eu amo. Então, de um lado,
você aborrece o pecado, você detesta o pecado, detesta a prática que não agrada ao Senhor. Por outro lado, você ama a Deus. Assim, o salmista se expõe. Pode-se ver também, meus irmãos, confirmado esse mesmo princípio numa outra oposição verbal, quando ele diz no versículo 4, olha só, não me assento com homens falsos. E ainda no versículo 4, não me associo de homens dissimuladores. Mas no versículo 6 ele fala, eu andarei ao redor do teu altar. Então, esse conjunto de coisas que se opõem, eu detesto, mas eu amo. Eu não me associo, mas eu estou na tua casa. Essa participação de oposições implica que os malvados não participam do culto a Deus e que para participar necessário se faz então afastar-se dos elementos ou desses elementos impenitentes. É o dizer lá do Salmo 1. Bem-aventurado é quem? É o homem que não anda, é o homem que não se detém, é o homem que não se assenta, junto com os pecadores, junto com os perversos. Então, se nós não tivermos também essa separação daquilo que é pecaminoso, para poder andar no caminho do Senhor, o nosso ato religioso de nada valerá. Uma característica, meus irmãos, que sobressai aqui nos adoradores de Deus, é que estes têm em alto valor a casa de Deus. O verdadeiro cristão sabe que a igreja, enquanto instituição, enquanto denominação, ela é falha. Ela também tem lá os seus deslizes, ela também tem lá, quem sabe, as suas incongruências com o todo de uma verdadeira adoração. Mas ele sabe que a casa de Deus é um lugar que ele precisa estar. Hoje em dia está em voga o abandonar da casa de Deus. Pessoas que dizem, eu não vou mais à igreja, porque a igreja é um lugar de homens falsos, a igreja é um lugar de hipócritas. É preciso que eu e você, meus irmãos, não caiamos nessa falácia. A igreja é sim um lugar de pecadores, a igreja é sim um lugar de pessoas falhas, mas de pecadores remidos, de pecadores resgatados, de pessoas que estão num processo de transformação e de mudança. Não são como os pecadores lá de fora. A igreja não é como um bando de pecadores que não tem nada a ver com Deus. É um grupo de pecadores, mas de pecadores que já foram justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Olha o versículo 12. Aliás, olha o versículo 8. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. É o pecador que sabe que foi alcançado pela graça de Deus e que ama a casa de Deus. Eu amo a tua casa e eu amo o lugar onde a tua glória assiste. Olhe para mim o versículo 12. O meu pé está firme em terreno plano e nas congregações. Davi usa aqui o plural de congregar, nos vários ajuntamentos de adoração ao Senhor, ali eu estarei, ali eu bendirei o teu nome. Então, meu irmão, minha irmã, não se acostume à ideia de cultuar sem o povo de Deus. Essa pandemia, obrigatoriamente, por força da busca da saúde, ela tem nos afastado dos momentos culticos comunitários. Mas é importante que dentro de uma estabilidade também sanitária, eu e você não nos acostumemos a ficar longe da casa de Deus, pelo contrário, dizer como salmista, eu amo a tua casa, eu amo o lugar onde a tua glória se manifesta, eu estarei junto com os meus irmãos, nas congregações, nas reuniões, nos ajuntamentos, e bendirei ao Senhor. O eleito, meus irmãos, é aquele pecador que, alcançado pela graça, mediante a obra regeneradora do Filho e pela obra santificadora do Espírito Santo, ele é trazido para a casa do Pai. E, invariavelmente, ele ama esse lugar físico, ele ama esse templo, ele ama esta casa, esse terreno que representa o lugar onde a glória de Deus assiste. Qualquer que seja o local da sua congregação. Se for um grande, belo e suntuoso templo, amém. Ali é uma representação da beleza, da suntuosidade, da eternidade de Deus no seu templo celestial.
ali onde a glória de Deus assiste. Mas se a sua congregação, a sua igreja é um templozinho simples, humilde, também ali, meus irmãos, o mais importante não é a estrutura física, mas ali a glória de Deus assiste. Então o eleito é esse pecador, que justificado, que santificado, que alcançado pela graça de Deus, ele ama estar com o povo de Deus. Salmo 16, versículo 3, ele vai dizer que quanto aos santos que há na terra, ou quanto àqueles que foram também alcançados pela tua graça, é neles que está o meu prazer, é neles que está a minha alegria. Ao invés de ter prazer e alegria em andar com o ímpio, em sentar com o ímpio, em se deter no caminho dos pecadores, aquele que ama o Senhor tem prazer em estar com aqueles que também, como ele, foram alcançados pela graça. Termino aqui, meu irmão, minha irmã. Apelar para o Senhor como juiz tem implicações nas causas e questões que podem circundar a nossa vida aqui nessa terra. Quantas e quantas vezes eu e você precisamos pedir socorro a Deus, porque nós estamos sendo oprimidos, seja num campo de trabalho, na área profissional, seja na área pessoal, seja no negócio mal feito. Muitas vezes somos oprimidos por andar no caminho da justiça e precisamos buscar socorro e apelo ao Senhor como nosso juiz. Mas também traz implicações quanto à recepção permanente na casa de Deus por toda a eternidade. Ter o Senhor como juiz da minha vida significa que Ele me julgou e não me condenou com os demais, como ele diz no versículo 9, não colhas a minha alma com a dos pecadores. Deus julgou a minha causa e me justificou em Cristo Jesus. O culto agradável a Deus, portanto, é aquele onde o quebrantamento, acompanhado de ações justas, se fazem na presença de Deus. Eu e você, meu irmão, somos chamados a ter o Senhor como nosso juiz. Mas eu e você somos chamados também a apresentar ao Senhor uma profissão de fé, numa adoração singela e verdadeira. Que, igualmente com o salmista, nos acheguemos ao Senhor. Igualmente com o salmista, tenhamos o prazer em nos desviar do mal e nos achegarmos mais e mais à casa, à palavra e à presença do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus fortaleça você nessa caminhada e te ajude a andar de modo agradável ao Senhor. Amém?